E em seguida você abra no segundo texto de 1 Coríntios, capítulo 11, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a ceia do Senhor. A palavra nos diz em Mateus, no capítulo de número 26, a partir do versículo, Mateus 26, só o versículo 29. Se você já achou aí Mateus capítulo 26, versículo 29, a palavra diz: E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Qual é o primeiro ensinamento que nós temos aqui? Digo-vos que desta hora eu, Jesus, paro de beber do suco da videira. Mas vocês devem continuar a beber, porque eu voltarei para que juntos beberemos dele. Eu pergunto aos amados, na capacidade que Deus te entregou, você vê aqui nesse versículo Deus proibindo a Santa Ceia? Ao contrário, Ele está autorizando que ela permaneça até que Ele volte. Foi isso que você entendeu, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo também de número 26. Eu quero te dar a prova máxima. A palavra nos diz, porque, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que a palavra está nos dizendo aqui? Continua fazendo isso para a memória do sacrifício de Cristo por vocês na cruz do Calvário. E não interrompa isso até o dia em que Ele voltar. Nesses dois textos, ficou claro para você que Jesus não proibiu a Santa Ceia? Ficou claro que Ele disse que ela não deveria ser interrompida? Ficou claro que Ele disse que volta para retomar isso que Ele fez lá na última ceia junto com os discípulos? Eu não sei se você tem visto nos últimos dias aí, tem algumas pessoas pregando contra a Santa Ceia. Só esses dois versículos já derrubam qualquer tese. Mas eu não quero parar nesses dois. Eu quero deixar bem claro para você. Se você abrir a tua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, Jesus está dizendo para nós, olha, escuta o que o meu servo vai te dizer, para que você não caia nas armadilhas do inimigo. Ele diz, 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 até o 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Quem é que vai negar Jesus Cristo? Falsos mestres, falsos profetas. Então, quando eu nego as recomendações de Cristo, eu estou negando o próprio Cristo. E quando eu nego o próprio Cristo, eu sou falso mestre. Eu sou falso profeta. Agora, para que os falsos... Que intenção falsos mestres e falsos profetas negam Cristo? Versículo de número 2. E muitos surgirão e muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, será infamado ou difamado o caminho da verdade. O versículo 3 diz, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias ou enganadoras ou falsas, para eles o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Por que eles facilitam as coisas? Para atrair muitos seguidores. E para que eles querem atrair muitos seguidores? Para explorar deles. Eles não estão preocupados em mandar alguém para o céu. Eles não estão preocupados em mandar alguém para a vida eterna. Eles estão preocupados em encher igreja.
Para tanto, se você vai para o inferno ou para o céu, a conta é a mesma para ele, desde que encha a igreja. Agora, a palavra vai nos dizer ainda, em Mateus 24, onde eu já citei para os amados, que Jesus disse, olha, no fim dos tempos surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos, e com a intenção de enganar até mesmo os eleitos. Mas me chama a atenção o que diz no versículo 25 de Mateus 24, que ele diz, Jesus disse, olha, eu avisei isso para vocês antecipadamente. Toma cuidado, porque eu vos avisei antecipadamente. Cuidado com os falsos ensinamentos. E se nós retornarmos ao texto de Mateus 26, a partir do versículo 26, olha o que Jesus disse. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei. Isto é o meu corpo. No versículo 27, ele diz, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Por quê? Por que essas pessoas chegaram a essa conclusão? O que Jesus está fazendo aqui? Olha, a partir desse momento eu vou entregar o meu corpo para ser dilacerado por vocês e vou derramar o meu sangue por vocês. Só que antes que isso aconteça, eu estou abençoando o pão e o vinho para ficarem no lugar da minha carne e no lugar do meu sangue. Eu vou, mas antes de eu vou deixar um substituto. Jesus estava mostrando para os discípulos o seguinte, vai ser necessário que o meu corpo e o meu sangue seja dilacerado por vocês. E como então comeremos o pão e como então comeremos o corpo e o sangue do Senhor depois que ele for morto pelas pessoas na cruz do Calvário? E até porque quem seria louco de comer carne humana e beber o sangue humano? Ninguém. Jesus está dizendo, isso aqui é um simbolismo, e no lugar da minha carne e no lugar do meu sangue, eu vou deixar dois elementos principais, o pão e o vinho. Sabe por quê? Era a comida mais importante daquela época. A comida mais importante daquela época era o pão e o vinho. Se Jesus fosse morto hoje no Brasil, por exemplo, ele deixaria feijão e arroz como símbolo, que é o maior símbolo de alimentação nossa, mas lá ele deixou pão e vinho. Até porque arroz não representaria sangue, nem feijão representaria sangue. Ele teria que arrumar alguma coisa vermelhinha para representar o sangue. E aqui ele deixa os maiores símbolos da alimentação humana daquela época, que era o pão e o vinho. O vinho naquela época substituía o café da manhã, substituía o suco que você toma hoje, substituía todas as bebidas que nós tomamos hoje com o almoço, no café da manhã. Era o líquido principal daquelas pessoas. E o pão era a alimentação principal. E ele disse, olha, eu estou deixando a mesma alimentação que é tão importante para a tua vida física, eu estou deixando ela para representar a tua vida espiritual. E a palavra continua nos dizendo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 25, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 25, ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Então o que Jesus está acabando de dizer aqui? Olha, eu vou, mas deixarei algo para substituir e relembrar sempre este ato que agora eu acabo de fazer com vocês. E isso deve ser feito até o meu retorno. Jesus já voltou por aí, gente? Alguém comeu com Jesus nos últimos dias aí? Então a Santa Ceia não foi interrompida.
porque ele não voltou ainda. Ele está dizendo, isso precisa ser feito até que eu volte. É memória sobre tudo o que eu fiz por vocês. É memória sobre tudo o que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. E o texto de João, no capítulo 6, ele nos mostra a necessidade de realizarmos este gesto que Jesus realizou no dia da sua morte. João capítulo 6, a partir do versículo 50, ele diz, este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele deu a carne dele pela vida do mundo? Deu. Mas quantas vezes precisa matar Jesus para dar a carne pela vida do mundo? Quantas vezes precisa sacrificar Jesus para que ele dê a sua carne pela vida do mundo? A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus é único e eterno. Portanto, Jesus arrumou dois elementos para substituir este sacrifício que deve ser feito de tempos em tempos, para trazer à memória o sacrifício perfeito dele por nós. E o versículo 56, a palavra diz, 53, a palavra diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O 54 diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O versículo 56 diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O 57 diz, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu pergunto para os amados, na primeira ceia que Jesus Cristo fez lá em Mateus 26, a partir do versículo 26, quantas pessoas tinham ali naquela ceia? 13. Jesus e mais os seus 12 discípulos. Todos comeram. Todos viveram? Será por que nem todos viveram? Porque um profanou o corpo e o sangue de Cristo. Por isso, verdadeiramente, Jesus está dizendo, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Mas quem Jesus chamou para a mesa dele? Discípulos. Quem é discípulo? Aquele que segue à risca tudo que o seu mestre lhe ensina. Eu tenho uma pequena demonstração do que é discípulo. Dá uma lidinha comigo em Lucas 14, 26. É uma pequena demonstração do que é ser discípulo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, este não presta para ser meu discípulo. Este não pode ser meu discípulo. Portanto, se você não consegue aborrecer nem teus amigos para servir a Deus, se você não consegue aborrecer nem a si mesmo, se você não consegue aborrecer a tua própria família para servir a Deus, Jesus está dizendo, não dá para ser meu discípulo. Judas era um desses. E quando nós olhamos em João 13 o que aconteceu com Judas, todos comeram do pão e beberam do vinho de uma forma diferente. Mas Judas não. Ele comeu do pão e não bebeu do vinho, mas provou do vinho de uma forma inusitada. O texto de João, no capítulo 13, diz que Jesus molhou o pão no vinho e entregou para Judas. E com isto anunciou o traidor. João 13, 26, a palavra diz, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele a Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer? Faze-o.
O que Judas fez? Infiltrou no meio dos sacerdotes que queriam matar Jesus e o traiu com um beijo e entregou Jesus. Mas ele comeu da ceia de uma forma diferente. Ele não pôde beber do suco de uva representando o sangue de Cristo, mas foi embebido no suco de uva o pão. E verdadeiramente o traidor foi anunciado. É o que acontece quando nós aproximamos da mesa do Senhor sem ser discípulo. Estamos comendo e bebendo o corpo e o sangue do Senhor sem discernir. É o que diz o versículo 27 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou sem fazer separação entre o santo e o profano, será réu do corpo e do sangue do Senhor. No versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem ou que morrem. Tem um monte de pessoas que estão fazendo parte da mesa do Senhor sem ser discípulos. Cuidado, que o que aconteceu com Judas foi terrível. E a palavra aqui no versículo de número 30 diz que esta é a razão pela qual há entre vós, entre a igreja, muitas pessoas fracas espiritualmente. Tem crente que já pensa como o povo do mundo. Não sei, talvez, quem sabe. Se eu não estiver muito cansado, eu não vim porque chegou um mendigo lá na minha porta, eu sentei na calçada, fui bater papo com ele a tarde toda, não deu para ir para a igreja. A minha unha do dedo mindinho quebrou, eu tive que comprar um super bonder para colar, para poder pintar, por isso que não deu para ir. Hoje, eu acordei meio atrasado, e foi tanta coisa para fazer, que na hora de eu ir para a igreja, eu tive que pentear o cabelo. Eu ia acabar chegando atrasado, eu preferi não ir. O outro diz: hoje não deu porque acordei com uma dor de cabeça terrível, fiquei indisposto, deitei no sofá o dia inteiro, me entupi de todos os lixos que a televisão passou o dia inteiro, que hoje eu estou aqui quase vomitando de tanta porcaria que eu engoli da televisão, mas eu não tive coragem de ir à igreja. E as desculpas são muitas. E verdadeiramente fraco espiritualmente. É o que diz o versículo 30 de 1 Coríntios 11. Eis a razão porque muitos estão fracos. E a sequência do versículo diz: e muitos já estão doentes. Quantas pessoas vêm à igreja? Até vêm. Para vir até tem alguma força de vir. Mas se você olhar para o sujeito, ele está descontente, falando mal do louvor, falando mal da palavra, falando mal da organização da igreja, falando mal até de Deus, se brincar. Ele até vem, mas o sujeito está doente, espiritualmente está doente. E a sequência do versículo diz que muitos já morreram espiritualmente. A primeira morte que o ser humano tem não é a física, eu já disse isso aqui muitas vezes. A primeira morte que o ser humano tem é a morte espiritual. Afastar-se de Deus. Tem um monte de gente que já afastou de Deus faz tempo. Ele ainda está na igreja, mas já afastou de Deus. Ele ainda não se afastou da igreja. Alguma coisa ainda o atrai à igreja. Sabe, eu gosto muito de conversar com um dos irmãos que tem lá, eu vou lá para conversar com ele. Sabe o que Paulo nos fala em 1 Coríntios 15, 19? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. E tem um monte de gente que está sendo atraída até a igreja, não mais por Cristo, mas pelo que Cristo pode oferecer. Outros nem mais pelo que Cristo pode oferecer, mas pela amizade com alguém, por qualquer outro motivo. Um dia um disse para mim: olha, eu quero ir lá na sua igreja, mas eu só vou lá para receber o milagre. Depois que eu receber, eu volto para a minha religião.
O infeliz sabe que a religião dele não produz nenhum milagre, mas ele volta para ela, caso ele recebeu um milagre, onde ele acha que tem um milagre. Então, se ele vier, ele vem pelo que Cristo pode oferecer, e não por causa de Cristo. Porque Cristo para ele não tem nenhum valor. Então, verdadeiramente, nós estamos entendendo que quem julga se eu posso participar da mesa do Senhor não é a igreja, não é o pastor, não é o irmão, mas eu mesmo. E com o que eu posso julgar? Baseado em tudo que eu ouvi. O que quem está indicado a participar da mesa do Senhor? Discípulo. O que é ser discípulo? Fazer a vontade do seu mestre. Quem faz a vontade do mestre? Aquele que vive conforme a palavra. Como é que eu posso viver conforme a palavra? Conhecendo a palavra. E se eu não conheço a palavra, não estou conforme o meu mestre. E se eu conheço e não vivo, pior ainda. Então, verdadeiramente, você precisa conhecer as recomendações da palavra para viver conforme a palavra, para ser discípulo. E sendo discípulo, pode participar da mesa do Senhor. Quando é que eu tenho sinais de discípulo? Quando eu acredito no Evangelho, quando eu sou batizado, quando eu não vivo na prática do pecado, quando eu vivo nas recomendações da palavra e quando eu faço exatamente o que está escrito. Eu quero perguntar aos amados aqui, quem crê em Deus? Ninguém? Todo mundo crê em Deus? Vamos ver se crê mesmo? Está escrito em João 14, 21 e 23, a forma em que eu provo que eu creio em Deus. A primeira forma de que eu provo que eu creio em Deus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A primeira maneira que eu posso provar que eu creio em Deus é amando os mandamentos, guardando os mandamentos do Senhor por amor. Agora eu pergunto para você, a palavra de Deus ela é feita só de mandamentos? Então, ainda que eu guardar todos os mandamentos da palavra do Senhor e por amor, ainda assim eu não provei que eu creio em Deus. O versículo 23 vai dizer: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora você prova que crê. Se você guarda não somente os mandamentos, mas toda a palavra, então nesse momento você ama, você guarda porque ama, e amando você prova que crê. E quando crê, a maior prova de que você realmente crê é que Deus e Cristo vêm para a tua vida e faz na tua vida morada. Quem tem Cristo e Deus morando na sua vida, está preocupado com alguma coisa, gente? Eu não quero dizer para você que quem tem Cristo e Deus morando na sua vida não vai ter nenhum problema. Se eu disser isso, eu estou mentindo. Porque se você passar duas folhas aí à frente, em João 16, 33, o próprio Jesus vai dizer: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, o que Jesus está dizendo é: se você guardar os meus mandamentos e a minha palavra, eu e meu Pai viremos para você e faremos em tua vida morada. E quando Deus e Jesus estiver na tua vida fazendo morada, então verdadeiramente pode cair o mundo sobre tua cabeça e você não vai estar preocupado. Você não está nem um pouquinho preocupado, ainda que o mundo caia na tua cabeça, porque você sabe que se você passar desta vida, você vai entrar numa melhor. Então a única maneira que eu tenho de provar que eu creio em Deus é viver na sua palavra. E quando eu vivo a palavra de Deus, então a palavra me diz que para que eu possa ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. E a palavra diz que para eu entrar na vida eterna, eu preciso nascer de novo. E a palavra me diz que a forma de eu nascer de novo é crer no Evangelho e ser batizado. E depois a palavra vai me dizer que após eu crer no Evangelho e ser batizado, eu devo permanecer íntegro, ou seja, sem contaminação, sendo regenerado todos os dias pelo poder da palavra. Se eu me encontro assim, então eu sou discípulo e eu posso participar da mesa do Senhor. Mas, se eu descer as águas e
após descer as águas, eu deixei de crer na palavra, deixou de ser discípulo. E se eu descer as águas e, mesmo ainda achando que eu creio na palavra, eu vim a cometer algum erro, algum deslize, deixou de ser discípulo. E se eu deixei de ser discípulo e comer o corpo e o sangue de Cristo, representado pelo pão e pelo vinho, pode acontecer o que aconteceu com Judas, se suicidar não fisicamente, mas espiritualmente. Tem um monte de gente se suicidando espiritualmente. Por quê? Porque senta lá na mesa como Judas. Judas sentou lá na mesa, vai Jesus, me dá logo esse pão que eu preciso te vender por 30 moedas de prata ali na frente. Quantas pessoas pegam o pão e dizem, bora acabar logo com isso aqui, eu preciso ir ali no boteco, eu preciso ir ali prostituir, eu preciso ir ali mentir, vamos acabar logo com isso aí, porque esse pãozinho aí, esse suquinho, isso aí não dá nem para encher a barriga, mas eu preciso comer logo assim para fingir que eu sou crente. Cuidado, senhores Judas, a vida não é bem assim, sobretudo quando ela vem lá do alto. Verdadeiramente eu estou expondo para você o que lhe é suficiente para entrar na vida eterna. Porém, eu quero deixar bem claro para os amados, se você não se sente preparado para sentar à mesa do Senhor e comer do pão e beber do vinho, que representa o corpo e o sangue de Cristo, eu quero deixar claro, mas muito claro para você, não se sinta envergonhado nem diante de mim e nem diante da igreja. Sabe por quê? Porque embora eu me sinta em condições de participar da mesa, eu não sou melhor do que você. Porque eu posso estar em pé hoje, mas amanhã eu posso cair. Você pode estar caído hoje, mas amanhã você pode estar de pé. Se verdadeiramente você não se sente digno de participar da mesa do Senhor hoje, não se sinta envergonhado diante de nós, seres humanos, mas se sinta envergonhado diante de Cristo, que deu a sua vida por você. Se conserte com Cristo, espere a próxima Santa Ceia e venha sentar conosco na mesa do Senhor. Amém, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Tem muitas pessoas que pegam o pão e o vinho por se sentir envergonhado diante da igreja. Eu quero dizer para você aqui, isso não existe. Não faça tal besteira só porque você está envergonhado diante dos homens. Se você tem que se envergonhar, se envergonhe diante de Cristo, não diante dos homens. Eu não quero aqui induzir você a aumentar o teu pecado, mas eu quero te levar a renunciar o pecado. Que Cristo possa dar a cada um de vocês a força necessária para viver tudo o que hoje Deus nos ensinou por meio da sua palavra.